Jesus representa que poder? Quem está por trás da diegese evangelística? Essa eu acredito que seja uma pergunta melhor. A Roma que Jesus representa. Isso seria um título. O subtítulo é utilizando para isso, para responder a esta pergunta, nós iremos usar como metodologia uma exegese, não de forma alguma sem pretensão de exaurir o assunto, mas uma exegese da parábola dos vinhateiros homicidas. Uma das parábolas mais episódicas do Novo Testamento. Vamos nos basear, portanto, na parábola dos vinhateiros homicidas, a parábola dos vinhateiros homicidas e o poder de Roma. Então, vamos começar com as reflexões. Mateus, capítulo 21, versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram: com que autoridade fazes estas coisas por aqui? Quem te deu esta autorização? Com que autoridade fazes estas coisas aqui? Ou seja, o personagem Jesus está sendo confrontado por quem? Os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, começam a interpelar Jesus aqui na diegese e colocam Jesus no canto da parede. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está no canto da parede. Com que autoridade tu fazes estas coisas? Então, é preciso que você memorize esta pergunta. Porque esta pergunta, olhe bem, esta pergunta que o judeu está fazendo para Jesus é a mesma pergunta que eu estou fazendo aqui. Qual é a Roma que Jesus representa? E se ele representa Roma? Se for Roma que ele representa, e não a Judéia, e não o templo, que Roma é esta? Então, esta pergunta, os judeus estão aqui fazendo para Jesus. E Jesus vai responder. É, Jesus vai responder. Jesus, ele, diante desta pergunta aqui, ele faz uma outra pergunta, não responde, desvia a resposta direta para os líderes, mas começa a relatar, a narrar uma parábola em resposta a essa pergunta. Então, memorize esta pergunta. Com que autoridade fazes estas coisas por aqui? Quem te deu esta autoridade? É isto que os judeus querem saber. E é a isto que Jesus vai responder. Esta parábola, ela está em Mateus aqui, 21:33, começa em Mateus, mas ela também vai ser narrada por Marcos, lá no capítulo 12, e em Lucas, no capítulo 20. Esta parábola, ela faz parte de uma trilogia, na verdade, de um conjunto de parábolas em que o assunto é o povo judeu. É o assunto aqui dessas parábolas. Na verdade, nós vemos aqui dizendo, há muito tempo, que o tema das parábolas de Jesus é a guerra. Vemos dizendo isso aqui? Estamos vindo dizendo há muito tempo. Quaisquer parábolas, quaisquer profecias do personagem Jesus está olhando para a guerra que era iminente. A guerra era iminente. Então, esta parábola está dentro de um contexto de outros assuntos, está, na verdade, dentro do campo semântico em que o assunto principal é rejeição e punição. Rejeição de Israel e punição vinda de Deus para o povo de Israel.
Exatamente. E destruição do templo. Então, vamos lá. E aí começa Jesus, portanto, falar esta parábola. Atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, plantou uma vinha. Então havia um proprietário, um dono de terras, ou seja, ele não é uma pessoa comum, ele é uma pessoa possuidora de bens, um rico, que plantou plantou uma vinha. Ele plantou uma vinha. Ele era o agricultor. Plantou esta vinha. Ergueu uma cerca ao redor delas, das videiras, plantou uma cerca, cercou, construiu um tanque para prensar as uvas, alguns chamam de sebe, né? E edificou uma torre. Então, nós vemos aqui que esta videira, que esta vinha, digo, ela tem uma cerca, ela tem um tanque para prensar uvas, uma sebe, uma estrutura, e tem uma torre. Então, não é qualquer vinha. Ela tem uma estrutura. Essa estrutura possui um significado, que nós vamos ver que significado é esse. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Então, dentre as terras que ele tinha, ele construiu uma vinha, estruturou esta vinha, e depois que ele estruturou, ele arrendou esta vinha e viajou. Olhe bem. Então, temos aqui uma estrutura narrativa consubstanciada. Então, temos aqui Jesus dizendo, narrando, um dono de uma vinha arrendou sua plantação. Aqui foi uma foto que eu tirei aqui do material. Arrendou sua plantação para alguns lavradores, para que ele pudesse viajar. No tempo da colheita, ele enviou um servo para coletar os frutos. Então, Jesus está aqui no contexto do templo, falando e narrando a sua parábola. Grande Darcy Clay mandou aqui, R$2,20, e disse o que? Nada mais a caráter do que uma Bíblia. Oh, muito bem. Vamos lá. Então, aqui temos Jesus narrando esta parábola, isso que nós já vimos aqui. Aí ele continua, porém, os lavradores atacaram seus servos, ou seja, olhe bem, vimos aqui que ele, aqui no versículo 34, ele viajou, chegou a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Ou seja, depois que o dono da vinha, ele arrenda a vinha para os lavradores, o que é que ele vai fazer? Ele, no versículo 34, chegando à época da safra, enviou seus servos até aqueles vinhateiros, até aqueles lavradores. Qual é o objetivo? Receber parte do combinado. Não foi feita uma combinação ali? Então, nós temos um rei, um proprietário, que está viajando, mas que deixou uma estrutura para que mordomos, para que trabalhadores, vinhateiros, tomassem conta. Ele envia os seus servos para a prestação de contas de acordo com o contrato que fora previamente estabelecido. Então, aí agora que Jesus diz, no tempo da colheita ele enviou os seus servos. Aí no versículo 35, porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Olhe bem, então lhes mandou outros servos, em maior número do que da primeira vez.
mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Que maneira é esta? O que é que os lavradores fizeram? Atacaram seus servos, espancaram seus servos, mataram seus servos, apedrejaram os seus servos. Ou seja, o contrato foi quebrado. Aquele proprietário de terra, ele está frustrado. E coisas vão acontecer. Olha aí, ó. Uma ilustração também aqui do nossa história em quadrinhos. Eles bateram no servo e o fizeram voltar sem nada. Aqui à esquerda, ó. Aqui no meio, o dono enviou outro servo e eles fizeram o mesmo. E aqui na imagem à direita, outros foram enviados, alguns foram espancados, outros foram mortos. Não tendo mais servos, o dono não teve escolha. Então, pessoal, nós estamos, olhe bem a construção da narrativa, nós estamos mergulhando, é uma imersão dentro, uma imersão na parábola dos vinhateiros homicidas. Vamos lá. No versículo 37, por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando, eles respeitarão o meu filho. Então, depois de esgotar os servos que foram enviados para conversar com os vinhateiros e dar cabo daquela primeira parte do negócio, ou seja, o proprietário envia os servos para pegar a parte que lhe cabia, mas não, sem êxito, não houve êxito. Por fim, decidiu enviar-lhes o seu próprio filho, dizendo assim, eles vão respeitá-lo. Veja bem, agora nós estamos diante de uma outra configuração. Então, temos aqui, ó, a figura do Senhor enviando o filho. Ele tinha apenas mais uma pessoa para enviar, o seu filho. Então ele diz, meu amado, enviarei você. Certamente eles o respeitarão. Tomou a decisão. Vou mandar o filho. Uma decisão importante aqui nessa narrativa. Aí vem o versículo 38. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si. Este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. Havia uma espécie de lei de uso capião que por 3 anos, uma terra sem que o dono reclamasse, passaria a pertencer aos ocupadores. Então, essas ocupações, esse fenômeno de ocupação não é de hoje. A não ser que haja um contrato. Neste caso aqui, há um contrato. Então, talvez não justificasse essa ideia dos vinhateiros de querer se apoderar de um campo, de uma plantação, sendo que o dono estava vivo. Então, isso aqui é debatido entre os exegetas. Versículo 39. E assim eles o agarraram o filho do proprietário, jogaram-no para fora da plantação e o assassinaram. Quando chegou o filho, prestem atenção, quando chegou o filho na vinha, os vinhateiros assassinaram o filho do proprietário. Que coisa! Assassinaram. E o versículo 39, veja bem aqui o que é que diz aqui o versículo 39. O agarraram e jogaram-no para fora da plantação. Jogaram-no para fora. Então, esta parábola tem muitos elementos.
Muitos elementos. Olha aí, vou abrir aqui. Mas os lavradores, sabendo que o filho era o herdeiro da vinha, mataram o rapaz, para que a herança fosse deles. E aí, meus amigos, uma pergunta. Olha aí o versículo 40. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Quando o dono da plantação, aquele que tinha aquele campo como posse, que plantou aquela vinha, que contratou aqueles lavradores, quando chegar o dono da vinha, o que o dono da vinha vai fazer com aqueles lavradores? Esta pergunta está aqui também. O que então fará o dono da vinha? Porque ele está revoltado, ele está frustrado, porque o seu contrato foi desfeito. O que é que ele vai fazer? Versículo 41. Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videira para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. O que é que vai acontecer aqui? Então, ele vai destruir os perversos, os vinhateiros homicidas, aqui agora já são perversos, mas vai destruir de forma terrível. Não é uma simples destruição. Olhe bem o que é que o texto, a maldade desse texto. E arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores, a fim de que lhe enviem sua parte no devido tempo das colheitas. É forte. É forte. Então, aqui está, portanto, a última imagem aqui do nosso Kingstone, Bíblia Kingstone. Aí um rapaz diz aí para Jesus: ele dará àquela gente má o castigo que merecem. Olha aí. O outro ainda diz aqui, ó: ele arrendará vinha a outras pessoas. Duas coisas diferentes aqui a figura traz. Ele arrendará, digo, ele dará ele dará para aquela gente má o castigo que merecem. Primeiro, o castigo, e depois vai arrendar a vinha para outras pessoas. E aí Jesus diz assim, ó: sim, ele matará os lavradores e dará a vinha a outros que lhe darão a sua parte da plantação. É forte isso aí, viu? Então, aqui está uma imersão na parábola dos vinhateiros homicidas. Aqui é o que o texto diz. Aqui é o que o texto diz, de forma expressa. É a parte literal. Mas agora vem o que o texto diz de forma tácita. Não está expressa na narrativa, mas a narrativa foi construída para dizer aquilo que nós vamos dizer a partir de agora. É forte, viu? Esta perícope termina com esta frase dita por Jesus. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Olhe bem, existe um sentimento de prazer aqui com o fato de a pedra que os construtores rejeitaram tenha se tornado a pedra angular. Veja bem,
Temos aqui um êxtase. E isto procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. O que ele está dizendo aqui é que esta reviravolta, a pedra foi rejeitada e agora a pedra é a pedra principal. Isso é maravilhoso. Existe um êxito aqui. Versículo 43. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Vou ler novamente, versículo 43. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. E agora, ouçam com atenção. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Veja bem. Prestaram atenção nisso aí? Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Esses versículos aqui estão no mesmo campo semântico, estão no mesmo perícope. Jesus diz que isso é maravilhoso para nós. Para nós quem? Estamos falando aqui de um extermínio. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E Jesus diz que isso é maravilhoso. Cabe, como diz o Tenente Coronel Dias, cabe uma reflexão. Veja que logo após Jesus estar falando nesta parábola, ele vem falar da pedra. Então, a pedra é uma figura importantíssima aqui nessa perícope. Uma pedra que foi rejeitada, que se transformou em pedra principal, e depois essa pedra, ela vai ser vetor de destruição, tanto em quem cair sobre ela, quanto aqueles sobre os quais ela cair. E isso é maravilhoso para Jesus. Isso é maravilhoso para o personagem. Então, logo após ele ter narrado a parábola, falando do filho, porque o mais importante ali é o filho, que veio e foi rejeitado, ele agora está falando da pedra. A pedra foi rejeitada. Olhe bem, a pedra que os construtores rejeitaram. Viram que pedra e filho estão associados? Existe um liame aí, subjetivo, ou talvez objetivo, entre pedra e filho. A pedra e o filho estão ligados. O filho foi rejeitado. Ele diz aqui, a pedra foi rejeitada. Veja bem, então é preciso associarmos esses dois elementos narrativos, a pedra e o filho. Agora, se eu ouço um Messias judeu falando que alguém vai ser destruído, e isso é maravilhoso para ele, espera-se que quem esteja sendo destruído aqui sejam as nações, que não esteja Israel. Porque o que se espera de um Messias, não um profeta. Os profetas Satanás, eles, não raras vezes, vieram trazer sentenças sobre o povo, em função dos seus pecados. Mas essas sentenças sempre tinham como objetivo que Israel retornasse ao caminho. Estavam desviados, e o objetivo do Eterno era fazer com que eles deixassem o pecado, deixassem o pecus
que é um pé fora do caminho, e retornasse à aliança do Senhor. Isso é função de profeta. Não função de Messias. Messias vem salvar. Messias vem restaurar. Messias vem subjugar os inimigos. É isso que o Messias vem fazer. Então, se esse Messias, ele está narrando que um povo será destruído, e esse povo não é alguém fora do contexto israelita, então é preciso primeiro suspeitar deste personagem e perguntar, a pergunta exordial: a que serve, a quem serve este personagem Jesus de Nazaré? Ele está a serviço de quem? Quem está por detrás dele? No versículo 45 diz assim, ó, depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus lhe havia contado, porque está aí uma espécie de trilogia, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. Preste atenção. O que é que o narrador do texto está construindo aqui? Que aquelas pessoas, Jesus estava ali no templo falando, aquelas pessoas que estavam ouvindo, aqueles judeus, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos que lhe perguntaram, que lhe fizeram aquela pergunta, o autor da narrativa está propondo que eles vestiram a carapuça, que eles acusaram o golpe. Porque o público ouvinte da diegese percebeu, isso aí é com a gente. Isso aí é sobre nós. Então, esta parábola está sendo contada especificamente para um público que está ali ouvindo esta parábola. Portanto, ela tem destinatário certo. É como uma carta endereçada. É como um e-mail endereçado. É como um torpedo, uma mensagem de WhatsApp. E você entra no grupo e joga a mensagem. Você entra no usuário e joga. É como um e-mail que você faz com um destinatário claro, expresso. Esta parábola não é para você que está aqui 2000 anos depois e nem naquela região ali está. Você está no Brasil. Não tem nada a ver para você isso aí. Explicando a parábola. Aqui nós temos um outro quadrinho aqui que eu achei bem legal. Aqui em cima, ó, vamos acompanhar aqui com o mouse. Aqui em cima nós temos, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui mais para vocês. Ó. Aqui em cima nós temos o dono, aqui o dono da vinha, e ele havia um homem que tinha dono de uma casa, né? Então ele foi plantar uma vinha. Então aqui à esquerda ele está plantando a vinha, ou seja, ele está plantando videiras. Está plantando uma, já tem duas ali plantadas. Depois fez uma cerca, um cercado ali, ó, cercou, tá vendo? Uma defesa em volta da vinha. Depois construiu uma estrutura para pisar. E depois, lá cá embaixo, à esquerda, construiu uma torre. E aí, ele contratou fazendeiros, agricultores, para supervisionar a sua vinha. Uhul! Olha a maquete aí, ó. Essa maquete eu coloquei por quê? Veja bem, primeira coisa, ele plantou uma vinha. Israel é uma vinha, representada aqui por Jerusalém. Então, essa maquete aqui representa, por enquanto, essa vinha. A vinha é Israel. A vinha é o povo judeu. Isaías fala isso, Jeremias fala isso. Então, veja bem, aqui ele planta a vinha, ou seja, uma narrativa que contempla o fato de Deus ter colocado um povo sobre a terra. Então, a narrativa é sobre isso.
Vamos lá. Depois ele cercou, olha aqui no meio, cercou. Então a gente vê que Israel, que Jerusalém, é cercada por muros. Aqui o muro se confunde com o templo, da mesma forma como está na parábola. Cercou com muros. Aqui construiu um lagar, ou seja, edificou toda a cidade, e depois construiu uma torre. Esta torre aqui representando o templo de Jerusalém, que tinha uma torre, inclusive, aqui, ó, o forte aqui, Antônia. Então, é uma cidade que está edificada com uma torre, com uma edificação maior, que a torre está representando. É o templo de Jerusalém. Veja bem. Então, esse quadrinho aqui, ele está muito claro. São muitos detalhes. Muitos detalhes. Olha aí, Jerusalém. Olha o que é que diz aí Oséias 10:1. Israel era uma vinha. Estão vendo aí? Oséias 10:1. Israel era uma vinha exuberante que dava frutos. Salmos 87. Deus trouxe uma vinha do Egito. Trouxeste uma vinha do Egito. Tirou os gentios e plantaste a vinha. A vinha, olhe bem, em Oséias, Israel era uma vinha. Aqui em Salmos, o autor está dizendo que uma vinha veio do Egito e foi plantada. Muito bem. Jeremias 2:20. Mas eu te plantara como uma vinha excelente. Olha aí as palavras do Eterno para com o povo judeu. E aqui nós vamos para o próximo quadrinho aqui. E aí o rei que está aqui em cima, ele sai e deixa lá os fazendeiros, digo, os agricultores. Olhe bem. Então, depois que... Aqui já estamos na explicação, né? A narrativa já foi. Depois que o Eterno planta Israel no local aí do crescente fértil, depois que ele planta, que ele estabelece o povo de Israel, tira do Egito e planta lá, ele dá o livre-arbítrio, diz o que ele quer através da Torá, ele diz o que ele quer, expressa, ou seja, ele faz uma aliança com o povo, da mesma forma como este proprietário de terras aqui fez aliança com estes agricultores, com estes vinhateiros. Há uma aliança, há um contrato de trabalho aqui. Então o Eterno faz um contrato com o povo judeu, com Israel, com os hebreus. E aí, na hora certa, ele resolve cobrar, enviando os seus servos. Então, quando chegou na época da estação, então ele enviou um servo, olha ele aqui, lá no cantinho aqui, no meio, à esquerda. Tem um rapaz lá no canto, ó. Ele está vindo aqui, e o povo comendo uva, os vinhateiros aqui pegando uva, olhando, dando risada. Aí olha aqui no meio, ó, eles começam a se olhar meio estranho, né? E à direita, a gente já vê aqui, 3 se aproximando do servo. Então ele espancou um, voltou, depois matou o outro e depois apedrejou o outro. Jeremias 7:25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Cada dia eu os enviei incansavelmente. E eles não me escutaram, nem prestaram ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e foram piores do que seus pais. Lucas 11:44. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. No versículo 47,
Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, que vossos pais os mataram. Percebam aí, vossos pais os mataram. Isso é uma acusação do personagem Jesus para com os judeus, as lideranças judaicas. Bem testificais, pois, que consentis nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês mataram os servos que o fazendeiro, o dono das terras, enviou. E vocês continuam fazendo isso. Versículo 40, versículo 50. Para que desta geração, olhe bem, no versículo 49 aqui, ó. Por isso, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei. Profetas e enviados lhes mandarei. E eles matarão uns e perseguirão outros. Quem são esses eles aqui? Senão uma acusação do personagem Jesus para com a nação judaica. Para que desta geração, olhe bem, desta geração, seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. Veja que a punição está chegando para esta geração. Aqui agora existe uma ameaça do personagem para a nação judaica. Desde versículo 51, o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, tem um problema nisso aqui, para outra live. Assim vos digo, será requerido desta geração. Será requerido desta geração. Chegamos aqui em um ponto claro. Estamos aqui diante de um ponto, do clímax desta parábola. Esta parábola foi dirigida para aquele público e Jesus confirma, através de outros textos, inclusive deste, que é para aquela geração que virá a punição descrita na parábola dos vinhateiros homicidas. Então, não tem nada para a geração atual. Você que está futurizando, não tem nada para você no dia de hoje. Aqui está claramente uma relação entre rejeição e punição. Vocês rejeitaram os profetas, rejeitaram os missionários, os enviados, os apóstolos, e agora vocês vão sofrer. E no versículo 51 aqui de Lucas 11, é claro, olha, assim vos digo, será requerido desta geração. É por isso que Jesus diz, não passará esta geração. É por isso que a vinda dele seria em breve. Breve virá. 2000 anos não tem nada a ver isso com breve. Depois Pedro vai resolver lá dizendo que um dia é como 1000 anos. É conversa posterior, conversa tardia. A mensagem sinóptica é de que este juízo aconteceria em breve. Olha aí o que é que Jesus diz, ó. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como galinha? Como uma galinha recolhe os seus pintos debaixo das asas. Mas não quiseste. Veja que o foco aqui é o povo judeu, pessoal. Olhe bem aqui, ó. Depois que o Senhor, ele descobre que os seus servos foram mortos, ele resolve, olha isso, ele descobriu, os servos chegaram aqui até ele, passaram o relatório, ele mandou outros servos, também sofreram a mesma sorte, e aí que ele decide mandar o seu próprio filho. Eles respeitarão meu filho. Olha aqui embaixo, o filho indo. Então, diante dessa situação de Israel, é que o filho é enviado. Quem é esse filho, senão o Messias? Jesus de Nazaré. Olha aí.
Marcos 12, 6 diz assim, ó, tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, Huion, Agapeton, um filho amado. Veja que o autor de Marcos está chamando o filho de filho amado. Vocês viram isso aqui? O autor de Marcos está chamando o filho do fazendeiro de filho amado. Isso não é à toa. Existe um conteúdo teológico muito profundo, porque filho amado é o título de Jesus de Nazaré. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, o Filho enviado. Apareceu, nasceu o Messias. Marcos 1,10. No batismo de Jesus veio uma voz do céu e disse: Tu és o meu filho amado. Exatamente o nome do título, o epíteto do filho do fazendeiro. Deus enviou um filho amado, ou seja, o filho, nós vimos que está ligado ao outro elemento da parábola, que é a pedra. Filho está ligado à pedra. E agora aqui nós vimos que o filho é Jesus, ou seja, a pedra também é Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra de esquina. Quem cair sobre essa pedra vai sofrer, vai ser despedaçado. Agora, sobre quem essa pedra cair, vai se tornar pó. Isso é maravilhoso. Palavras de Jesus. Isso é maravilhoso para nós. Isso é maravilhoso para nós. Então Jesus vem para matar alguém? Mas Jesus não vem, não é para salvar as pessoas? Então nós vimos aqui que o filho é Jesus. Olha aí, ó, no batismo, Jesus recebendo o título Ho Huiosmu, Ho Agapetos. Então, o meu filho amado, o mesmo título do filho do fazendeiro. E aqui está, por fim, o filho indo até os agricultores e sendo, de fato, apanhado e morto. Olha aí, apanharam, isso aqui é o muro, ó. Jogaram fora da vinha e mataram o filho. Os judeus aceitaram Jesus? Vamos lá. Então, se nós estamos dizendo aqui que o filho amado é Jesus e ele veio para vir em Israel e foi rejeitado, eu pergunto, os judeus aceitaram Jesus? Já tinham vindo os profetas. Veja bem, pessoal. Olha para cá todo mundo. Já tinham vindo os profetas. Já tinham vindo os missionários. Já tinham vindo os apóstolos. Já tinha vindo Jesus. Já veio todo mundo. Os judeus, segundo a narrativa, inclusive está na Taná também, na Bíblia hebraica, recusaram por diversos momentos, não aceitaram as mensagens do Eterno. Aí vem o filho. E eles vão fazer o que com o filho? Portanto, assim como aquele fazendeiro enviou seu filho, Deus enviou seu filho. O fazendeiro, o seu filho era chamado de filho amado. Enviarei meu filho amado. Jesus é o filho amado, que foi enviado. Aí eu lhe pergunto, os judeus aceitaram Jesus? Sim ou não? João 1:10. Ele veio para o seu, para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olhe bem, vamos lá. E o que aconteceu com Jesus? Olha aí o que aconteceu com Jesus. Eles não receberam
e Jesus foi morto. Quem matou Jesus? Croissant. Quem matou Jesus, Croissant? Quem foi? Esta imagem é a imagem do julgamento de Jesus. Lembram disso aí? Esta imagem é a imagem do julgamento, em que o povo optou por condenar Jesus. E aqui cai por terra aquele pensamento de que os evangelistas responsabilizaram apenas as lideranças judaicas. Não. Aqui, o povo inteiro tomou a decisão de matar Jesus. É isso que está na narrativa. Olha o que é que o povo diz. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Versículo 25 novamente. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças e o seu sangue. Caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Você viu aqui agora? Tem uma narrativa aí sendo construída de que a culpa recaía apenas sobre as lideranças. Não, essa geração perversa não é uma referência apenas às lideranças, não. Senão, ele veio para as lideranças judaicas. E as lideranças não o receberam. Não. Ele veio para os seus, o povo judeu. Era o povo de Deus. Ou é o povo do Eterno. Mas a narrativa romana vem tornar isto dissonante, tirando aquilo que pertence à nação judaica e abrindo para o mundo, tornando a religião universal. E aqui está claro, todo o povo foi responsabilizado. Atos 2:36. Saiba, portanto, com certeza, toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Este Jesus a quem vós crucificastes. Não é possível uma coisa dessa. Olhe bem, este Jesus a quem vós crucificastes, mas quem crucificou Jesus não foram os romanos? Como é que Lucas aqui, o autor de Lucas Atos, está dizendo que foi a casa de Israel que crucificou Jesus? Então perceba que os romanos, eles são elementos secundários na narrativa. Elementos oblíquos. Mas os responsáveis, de fato, segundo os autores da narrativa, é o povo judeu. Olha aí. Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificaste. Nós temos um vocativo coletivo aqui. Olha, casa de Israel, este Jesus a quem vocês crucificaram. Deus o constituiu Senhor e Cristo. Então veja que aqui a culpa está sendo direcionada coletivamente, de modo difuso, e não apenas individualmente para grupos específicos. Portanto, quando o Senhor da via vier, pessoal, preste atenção nisso aqui agora. Vou abrir aqui. Portanto, quando o Senhor da vinha vier, o que você acha que ele fará com aqueles vinhateiros, com aqueles agricultores? O que é que você acha que vai acontecer? Olha aí, olha onde o filho do fazendeiro foi jogado. Fora do muro. Fora do muro. Scania. Será que isso quer dizer o quê? Lucas 11:50. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo.
E aqui embaixo, ó, tudo isso deverão ser prestadas. Eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Então não é uma geração subsequente, é aquela geração. Jerusalém que matas os profetas. Olhe para aí. Apedrejas os que te foram enviados. Isso aqui é a parábola dos vinhateiros homicidas. Versículo 35. Eis que vossa casa ficará deserta, abandonada. A vossa casa ficará abandonada. Então, pessoal, o que temos aqui é um nexo causal entre rejeição e destruição judaicas. Eis a mensagem central do Novo Testamento. Então, é importante que a gente perceba que a mensagem central, a mensagem basilar do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é mostrar que houve uma rejeição e esta rejeição vai se traduzir em destruição. A literatura neotestamentária, ela vem para isso. Olhem aí a destruição. Este é o evento sobre o qual Jesus estava falando. Este é o evento. O exército romano, aqui à direita, olhando para a cidade, pegando fogo. Este é o evento. Então, este evento aqui, opa, ele é resultado, sair da tela, ele é resultado da rejeição que os autores neotestamentários tentaram impingir, imputar sobre a nação judaica. Então, preste atenção. Se na literatura a destruição de 70 foi algo vinda do Deus, dos próprios judeus, então, aquele que está cumprindo esta profecia está cumprindo em nome de Deus. Isto significa que, com esta literatura neotestamentária, eu transformo os flavianos em divindades. Eu transformo Tito no verdadeiro filho do Deus Vespasiano. Eu legitimo a destruição do templo com essa literatura aqui. Porque se Tito destrói o templo, não foi culpa de Tito. Ele fez isso porque o Deus dos próprios nativos, o Messias lá dos próprios nativos, previu que isso aconteceria por erro dos próprios nativos. Então, com isso, eu salvo a pele de Tito. Porque Tito, além de ele vir cumprir a vontade de Deus, além dele cumprir a vontade de Deus, ele não comete nenhum tipo de desvio ao princípio da guerra justa importado pelas nações ocidentais de Roma. Lucas 21, 20. Quando vir de Jerusalém cercadas de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, os que estiverem na Judéia. Não é uma referência aos que estão no Brasil, nos Estados Unidos, na África, no Japão, na Austrália. Esqueça isso. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Olha o Apocalipse aí. Olha a tribulação chegando aí. A grande tribulação chegando aí. Grande tribulação que os teólogos tentam futurizar. Olha aí.
Jerusalém pegando fogo. Olhem para esta imagem. Por que que esse Messias, Jesus de Nazaré, disse que isso era maravilhoso para ele? Por que ele disse isso? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. Isso é maravilhoso para nós. Quem cai sobre essa pedra está lascado. Agora, sobre quem essa pedra cair, será reduzido a pó. É forte isso aqui, viu? Olha aí. Jerusalém pegando fogo no ano de 70. Isso é um fato histórico. Um episódio causado pelos romanos, mas que foi colocado na culpa dos judeus pelos autores neotestamentários. Joséfo faz a mesma coisa. É por isso que a obra de Joséfo é chamada Guerra dos Judeus e não Guerra dos Romanos. Mas, rapaz... Então, o que nós estamos vendo aqui, ô Danilo Ferreira, é uma imagem da cidade de Jerusalém que foi destruída no ano 70. Os romanos entraram lá e destruíram essa cidade. E aí, esses próprios romanos fazendo propaganda. Olha, eu acho que minha internet deu um problema aqui. Ok, esses próprios romanos fazendo propaganda escrevem uma obra gigantesca. Vários autores estão escrevendo, defendendo o imperador. Eles foram financiados para escrever, eles foram perseguidos quando discordavam do imperador, e alguns mortos. Temos notícia de um, mas sabemos que, possivelmente, vários outros escritores foram mortos. Então, eles foram perseguidos, exilados e mortos quando discordavam. Aí, no ano de 70, é editado esta literatura, começa-se a editar esta literatura. Esta literatura está falando sobre a guerra. Eu te pergunto, se havia uma perseguição contra quem escrevia contra o imperador, e esta literatura aqui prevalece, esta literatura aqui, de fato, está chancelada, está com o beneplácito do imperador romano. Ela permaneceu. E quem conta, George Orwell, quem conta a guerra, quem fala da guerra, quem conta a história, são os vencedores. Os judeus não venceram. Olha a foto aí que você está vendo. O judeu não venceu a guerra de 70. Quem venceram foram os romanos, foram os flavianos. E, por coincidência, a obra que prevalece é uma obra que exalta os flavianos. Aqui está uma obra propagandística, redigida por quem estava no poder. Olhe bem, Danilo, veja o que Jesus disse. O que dizem que o personagem Jesus disse? Vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olhe bem, Jesus disse isso. Olha o que aconteceu em 70. Tá vendo aí? O templo foi atacado. Então, quem estava escrevendo isso está após os fatos. Olha aí o relevo do Arco de Tito. Um saque, está pilhando o templo. A menorá sendo levada, tem uma caixa ali, soldados romanos saqueando o templo. Tito tem que explicar isso em Roma. Por que ele saqueou o templo? Eles precisavam do ouro que tinha no templo, precisava dos artefatos que tinha no templo. Isso tem uma consequência jurídica, porque o imperador não podia entrar no templo e destruir o templo de uma nação guerreira, uma nação inimiga, mesmo que ele quisesse fazer isso e tivesse como fazer. Não podia, guerra justa. Temos episódios aí de imperadores que não triunfaram em Roma, e todos sabemos o que é a cerimônia do triunfo, não conseguiram triunfar porque não seguiram
o protocolo para o triunfo. E nesse protocolo era preciso mostrar para a sociedade romana de que a guerra justa, que o princípio da guerra justa não foi violado. Olha aí o que aconteceu. Ou seja, Jesus previu aqui, não ficará pedra sobre pedra, e historicamente o fato aconteceu. Olha o que Mateus 24:30 diz. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e grande glória. Preste atenção nisso aqui. Pessoal, pare o que você está fazendo aí e preste atenção nisso aqui. Pare aí o que você está fazendo. Olha o que é que Jesus diz aqui, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O Filho do Homem está vindo. E todas as tribos da terra se lamentarão. Preste atenção. Jesus disse que o Filho do Homem viria. Ele fala na terceira pessoa. Ele fala na terceira pessoa, dando a entender que é ele, mas aqui ele se refere a uma outra pessoa. E diz que o Filho do Homem vai aparecer no céu, sobre as nuvens, com poder e grande glória. Depois, o autor de Atos diz assim, ó, vocês estão vendo aí esse Jesus que subiu? É o mesmo que vai descer. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Então, Jesus subiu, o autor de Lucas está dizendo que ele vai descer. Veja bem, então ele vai descer. Jesus disse que o Filho do Homem viria. Aqui o autor de Lucas está dizendo que Jesus viria no céu. Então nós temos aqui a confluência entre dois personagens da narrativa. Tanto Jesus quanto o Filho do Homem virão no céu, sobre as nuvens. Então veja bem, o que é que os cristãos imaginam, Francis? O que é que os cristãos imaginam? Olha aí. A figura do Jesus imponente lá sobre as nuvens, os anjos tocando a trombeta. Quantas músicas não são criadas para representar este momento tão esperado, este momento escatológico tão esperado pelos cristãos? Quantos e quantos cristãos não esperam a vinda de Jesus desta forma? Uma vinda cinematográfica. Uma vinda espetacular, maravilhosa, como se fosse um cinema. Dá para fazer um filme. Os adventistas são conhecidos porque guardam e divulgam fotos como estas, porque eles, como o próprio nome sugere, esperam o advento do Senhor. Então, aqui é como os cristãos imaginam. Mas o que é que Joséfo nos conta, Francis? Olha aí, Danilo, ó. Professor Alessandro. Olha o que é que Joséfo vai nos contar. Vamos lá. Está aqui em Guerra dos Judeus 6287 ou 653. Um certo fenômeno prodigioso e incrível apareceu. Suponho que o relato dele parecia uma fábula. Então Joséfo vai contar algo maravilhoso. Ele diz que parece uma fábula, mas não é, se não fosse relatado por aqueles que o viram. E os eventos que os seguiram não foram de natureza tão considerável a ponto de merecer tais sinais. Pois, antes do pôr do sol, carros e tropas de soldados em suas armaduras foram vistos correndo entre as nuvens e cercando as cidades. E cercando cidades. Veja bem o que é que José está falando que aconteceu em 70. Perceba o que está acontecendo aqui. Veja que José está alinhado com o autor evangelista. Eles estão alinhados. Jesus disse que viria o Filho do Homem. Jesus não disse isso? Olha bem aqui, ó. Olha aqui.
Jesus, olha aqui. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Jesus não falou? Agora vem José aqui, ó, e diz que Tito apareceu no céu, entre as nuvens. O que José está fazendo aí é um bate-bola com os evangelhos. O autor do evangelho cobre a falta lá no escanteio e Joséfo faz o gol. É ou não é verdade? Olha aí. E agora, sentem que vem a bomba. Olha aí. Olha aí o que é que José contou. Não é possível uma coisa dessa, Francis. Olha o que é que José narrou aí, ó. É isso que José está narrando. Aqui, ó. Tá vendo aí? Flávio Josefo disse que o exército veio no céu, aqui, tropas de soldados em suas armaduras foram correndo entre as carros e tropas correndo entre as nuvens e cercando a cidade. Olha aí. Você já tinha visto alguma vez soldados romanos nas nuvens no céu? Eu acho que foi uma foto aí que alguém tirou lá em Jerusalém na época, com o iPhone 14, ou então com o Galaxy S23 Ultra, que a Aninha tem também, ó, que ela comprou, que tem a câmera potente, tira foto da Lua. Já viu essa câmera do Galaxy? Tira foto da Lua. Olha aí, alguém tirou essa foto. Não é possível uma coisa dessa. A foto do exército romano nas nuvens lá em 70. Não é possível um negócio desse. Diga aí o que é que vocês acharam aí. Não é possível. Olha bem. Rapaz, não é possível. Meu Deus. Novamente, outra foto. Aqui deve ter sido com aquele outro celular, um Sony Ericsson. Tem, não sei se tem mais Sony Ericsson celular, será que tem ainda? Olha aí, soldados romanos sobre as nuvens no céu. Que coisa, rapaz. Então aí está a imagem dos exércitos no céu. Então, o que realmente aconteceu? Veja bem, o que é que José nos conta? Que o exército romano veio sobre as nuvens. Isso é o que ele conta. É o que Jesus também falou. Olha o que Jesus falou aqui, ó. O Filho do Homem viria sobre as nuvens. Isso é o que está na literatura, tanto nos evangelhos, quanto na obra de José. Agora, o que é que realmente aconteceu? Olha aí. Olha aí. O exército romano aparecendo em Jerusalém. Olha o raio aqui, ó, nos escudos. E as asas, o que está emulando aí as asas da ave, de uma ave, que pode ser uma águia. Coincidentemente, aqui nós temos uma nuvem, uma fumaça aqui, ó, mas não foi porque Joséfo disse que eles iriam sobre uma fumaça que eu coloquei uma fumaça aqui, não. Olha o exército romano aí. O que ele quis dizer com exército sobre as nuvens? É uma linguagem do movimento apocalipticista judaico. Todas as vezes que se quer demonstrar que uma nação vem com poder esmagar a outra, então esses elementos apocalípticos, simbólicos, são encontrados nessas narrativas. Então eles vêm sobre as nuvens. Não é somente isso, o Apocalipse de João traz diversos tipos de elementos apocalípticos como este. Então, vir sobre as nuvens significa vir com poder. É a tropa de choque que vem para debelar a multidão. Isso é o que realmente aconteceu. Os exércitos dos Flavianos chegaram em Jerusalém no ano 70. Olha aí. Olha aí. Olha a cara desse legionário aqui, rapaz. E esse cabelo aqui, hein? Vocês estão vendo esse cabelo aí? O cara tem uma cabeleira. Já leram em Apocalipse, e se referindo aos soldados, o autor do Apocalipse fala que eles tinham cabelos como de mulheres. Já leram isso? Olha aí a crina aí do legionário. Perceba, cabelos como os de mulheres. É, meu amigo. Olha aí o que aconteceu. Templo destruído.
Templo queimado. Olha aí. Mais uma imagem aí da destruição de Jerusalém. Claro que isso aí é uma imagem, uma pintura, uma imagem artística, um desenho. Depois dos senhores verem isso aqui, eu pergunto, qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? João Batista responde. João Batista disse, eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus vem batizar com o Espírito Santo. Então, João Batista disse que Jesus viria batizar as pessoas com... Eu batizo com água, mas vai vir um camarada aí que ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Para quem Jesus, para quem João Batista falou isso? Para quem? Iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Veja bem. Então, o que João Batista faz aqui é dizer para todos os habitantes de Jerusalém que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Quando é que isso aconteceu? Nunca aconteceu isso. Não no formato que a cristandade interpreta. Tem que o Espírito Santo é a terceira pessoa. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é a glória, é a força, é a ação, é o poder que vem com força sobre o povo judeu. O Espírito Santo é a autorização, é o mover de Deus. É o poder que subjuga qualquer outro poder paralelo. Esse é o Espírito Santo. Mas escânia, o Espírito Santo chora, intercede, o Espírito Santo ora, o Espírito Santo fica triste, o Espírito Santo... Personificação. Conhece? Conhece personificação? Prosopopeia, que é colocar face de humanos em coisas inanimadas. Assim como a Bíblia faz com a sabedoria, assim como a Bíblia faz com relação ao pecado. O pecado não é uma pessoa, a sabedoria não é uma pessoa, mas é tratada como se fosse uma pessoa. Em diversos textos. O Espírito Santo é o poder, exousia, o poder de Deus. Agora veja que o que Jesus está fazendo, o que João Batista está falando aqui, é que Jesus batizaria o povo com este poder. Que povo é esse? Olha aqui que povo é esse. O povo da região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Foi para este povo que João Batista está falando essas coisas. Vejam bem, vocês estão vendo aí, né? Então, eu perguntei, qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? João Batista nos responde. Jesus veio batizar o povo com o Espírito Santo, batizar os judeus de Jerusalém com o Espírito Santo. Beleza. O que significa a palavra batizar? Nem sempre a palavra batizar significa água. Olha aqui o que Jesus disse, ó. Jesus lhe respondeu, não sabeis o que estás pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo com que serei batizado? Peraí, você está querendo me acompanhar, mas você tem coragem de passar o que eu vou passar? Você tem coragem? Olha aí o versículo. Você não sabe o que você está pedindo, rapaz. Será que você vai ter condições, vai conseguir suportar ser batizado com o batismo que eu serei batizado? O que Jesus está dizendo aí é o sofrimento. Então, essa palavra batismo, no grego e no hebraico também, significa também ser submetido a um sofrimento. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele não está dizendo que ele vai ser batizado nas águas de novo por João. Ele está falando que ele vai sofrer. Copiaram? Então, o verbo batizar, ou ser batizado, significa sofrer uma sorte que muitas vezes é iminente. É como no caso aqui, está perto de acontecer. Então, perceba,
Olha, agora volta o versículo de Marcos 1:8. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, batizará. Ele vos fará sofrer com o poder de Deus. Esta é a mensagem de João. Isto aí é a missão do Messias. É João que está dizendo. Jesus vai submeter Jerusalém e a Judéia ao fogo. O autor quer dizer exatamente isso. Scania, eu estou em dúvidas. É mesmo? Tá bom. Se você está em dúvida, chupa esse lelê aí, ó. Eu vos batizo com água para o arrependimento, disse João. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem mesmo, nem ao menos de tirar-lhes, de tirar-lhe as sandálias. É forte, viu? Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha aí o sofrimento a que o povo judeu será submetido por Jesus. Ele vos batizará com o poder de Deus e com fogo. É isso que ele está dizendo. Lembra o que Jesus disse para Pilatos? Pilatos, Jesus, eu tenho poder aqui de te soltar. Peraí, rapaz. Não. Nenhum poder tu terias sobre mim se do céu não te fosse dado. O que é que Jesus está dizendo para Pilatos? Roma tem o poder de Deus. Então, ser batizado com o Espírito Santo é na narrativa sinóptica. Não venha pegar Paulo aqui depois. Na narrativa sinóptica, ser batizado com o Espírito Santo é ser submetido a um sofrimento advindo como resultado do poder divino. E se levarmos em consideração aqui o que Jesus disse a Pilatos, esse poder é o poder romano. Blasfemar contra o Espírito Santo é muito maior do que blasfemar contra o Filho. É blasfemar contra o poder. É um pecado capital. Então, ser batizado com o Espírito Santo é ser submetido ao poder, ao domínio. Porque o verbo batizar significa também padecer, ser submetido a um sofrimento. E aqui ele completa, ó, com o Espírito Santo e com fogo. Quando é que Jesus batizou alguém com fogo? Quando? Olhe bem aqui. Pare o que você está fazendo aqui e ouça isso aqui, ó. Logo depois que Jesus diz isso, que João Batista diz isso, ele diz, ó, o versículo 12, a pá está na sua mão. Na mão de quem? Do que vem depois dele. Ele está com a pá. Vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas quanto à palha, vai queimá-la num fogo inextinguível. Não é possível uma coisa dessa. Você quer uma coisa mais clara do que essa aqui? Logo após João Batista ter dito que Jesus viria batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo que o Messias, que Jesus tem uma pá na mão e vai queimar com fogo inextinguível. Está claro aqui que não se trata de um batismo. Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Vou impor a mão na sua cabeça, agora você vai falar a língua. Não tem nada disso aí. Isso é movimento pentecostal e neopentecostal dos tempos odiernos. Não tem nada disso aí. Aí uma mensagem clara, mostrando qual é a missão de Jesus. É mais claro do que isso? Vou mostrar aqui. Olha ali o fogo inextinguível. Ó. Vai queimá-la num fogo inextinguível. Essa foto nós já mostramos. Olha aí. E a gente fala isso aqui. Vou fazer uma pausa para dizer isso. Isso que nós estamos narrando aqui, não estamos fazendo como Jesus, não, viu? Que isso é uma maravilha para todos nós. Jesus falou isso.
que a pedra sobre quem, as pessoas sobre quem a pedra cair vai ser reduzida a pó. Que pedra é esta? Aquelas pedras da catapulta que Roma lançava sobre os muros. Sabe o que é uma catapulta? É uma espécie de engenho. Então, coloca uma pedra aqui, uma estrutura. Era um carro de guerra nos tempos atuais, é um carro de guerra com um equivalente a um míssil, equivalente a uma arma, guardada as devidas proporções. Então, aquela pedra saía, chegava e devastava tudo. Aí Jesus diz isso com alegria. Isso é uma maravilha para nós. Não, não é com esse sentimento que nós falamos sobre a guerra de 70. O que nós estamos falando aqui e tentando mostrar para todos é que esta literatura, ela foi construída, o Novo Testamento, para atribuir à nação judaica, para remeter à nação judaica uma culpa que a nação judaica não teve. Porque o que eles quiseram, e sempre quiseram, era serem livres. Evidentemente, quem é escravo tem direito a ser livre, tem direito a querer liberdade. Quem está sofrendo tem o direito, é legítimo. Mas os romanos não deixaram isso acontecer. Entraram em 70, destruíram em função, justificando que foi por causa dos seus pecados, dos pecados do povo judeu, entraram lá e acabaram com tudo. E essa literatura que faz propaganda dos romanos. Olha aí, preste atenção. Quem está respondendo isso? João Batista. Lembra da pergunta que nós tivemos? Qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Essa foi a pergunta, né? Então, João Batista responde. Ele já nos deu essa resposta. Tá? Agora, o próprio Jesus responde. Para o que você está fazendo aí, viu? Para o que você está fazendo aí, viu? Que agora quem vai responder isso é o próprio Jesus. Jesus, o que é que você veio fazer aqui na Terra? O que é que você veio? O que é que Jesus responde? Vamos lá. Eu vim trazer fogo à terra. Eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já tivesse aceso. Eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já estivesse aceso. Você sabe ler? Eu sei que todos os que estão aqui nessa live não são analfabetos funcionais, que sabem ler, mas não sabem interpretar. O que Jesus está dizendo aí é: eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já tivesse aceso. Agora você entenda. João Batista diz: ele vai vir batizar vocês com o Espírito Santo com fogo. A pá, logo depois disso, ele diz: a pá está na mão dele. A pá está na mão dele. E ele vai queimar tudo, não vai deixar nada. Depois, o próprio Jesus diz: eu vim colocar fogo sobre a terra. Agora, de que forma que Jesus veio colocar fogo sobre a terra? De que forma? Ele veio, ele causou a incredulidade dos judeus. A Bíblia fala, ele próprio disse para os discípulos, que ele estava falando por parábolas para que os judeus, ouvindo, não entendessem. Para que eles, vendo, não vissem. Para que eles não se arrependessem. E para que eles não tivessem os seus pecados perdoados. Ou seja, Jesus causou a incredulidade e depois anuncia o fogo. E diz que vai vir o Filho do Homem para aplicar o fogo. Então, por isso é que ele vem trazer o fogo, não somente o fogo, mas a espada, a guerra. Não é somente o fogo que cai do céu, é um fogo resultado de uma espada. É isso que Jesus está falando. Olha lá. Olha Jesus pondo fogo aí. Não é possível. Quem tirou essa foto? Quem foi que tirou essa foto aí?
Jesus colocando fogo em Jerusalém, não é possível. Eu vim para pôr fogo sobre a terra. Olha o versículo aí, ó. Eu vim trazer fogo à terra. E como desejaria que já tivesse aceso? Que desejo é esse? Que Messias é esse? Que Messias é esse? Mas o Jesus da narrativa desejou isso. Ainda disse, ai das grávidas. Olha aqui. E como desejaria que já estivesse aceso? Que Messias é esse? Esse Messias é o Messias aos moldes de Roma, porque esse aí foi o desejo de Roma, em 70. Se isso tivesse vindo de um profeta, tudo bem, e se entende, o profeta está injuriado. Mas vindo de um Messias judeu? Não, 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 não. Coloca a cabeça para pensar. Scania, eu sou confessionalista, bota a cabeça para pensar. É duro, viu? Olha a imagem aí, ó. Olha aí. Rapaz. Flávio José escreve Guerra dos Judeus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. A terra de Israel. Não cuideis que vim trazer paz. Não vim trazer espada. Será que tem alguma foto disso aí também? Não é possível. Quem tirou essa foto, o professor Alessandro? Jesus com espada na mão, uma espécie de uma cruz, aí um monumento, uma cruz, olhando para os muros de Jerusalém, comandando o exército em 70. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Olha aí. O que é que Jesus disse? E não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Olha a espada aí, ó. Olha o tanto de espada na mão dos soldados lá embaixo, em preto e branco. E Jesus com a espada na mão. É coisa interessante. Que coisa impressionante. É. Olhem para mim aqui agora. Nós lemos a parábola dos vinhateiros, homicidas. Nós é, imergimos na parábola, fizemos uma imersão. Depois nós retiramos os elementos da narrativa e fizemos a aplicação. Agora, tem dois elementos que representam Jesus nessa parábola. Na parábola que fala sobre o proprietário da terra, que constrói uma vinha, depois chama os vinhateiros, arrenda para os vinhateiros, manda os seus servos, depois manda seu filho, depois eles matam o filho, depois vem o rei e mata todo mundo, e depois Jesus continua falando que a pedra vem e destrói todo mundo, que a pedra foi rejeitada e depois destrói todo mundo. Então Jesus é quem? Tem dois elementos aí que representam Jesus. Quem é? Jesus é representado por quais elementos narrativos contidos em seu discurso? Ou seja, essa perícope já foi respondida aí. O filho e a pedra, ok? Dê uma olhada aí nessas imagens aí. Então nós temos duas imagens. O Senhor mandando o filho, esse filho é Jesus. E a pedra sobre a qual Jesus fala no final da narrativa, no final da parábola, Jesus fala: a pedra que foi rejeitada veio a ser a pedra angular. Agora, a pedra sobre a qual, digo, as pessoas sobre as quais a pedra cair, vai ser reduzida a pó. Marcos 12, 6. Também tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a este por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho, Jesus. Marcos 1:10. E logo ao subir da água, ele viu o céu rasgando e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus é o filho aqui.
Então, o Filho amado é usado para o Filho do Senhor das terras e o Filho amado é usado para Jesus no seu batismo. E a pedra, olha aí, versículo 44, todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Prestem atenção. Então, o filho e a pedra são símbolos de Jesus contidos nesta parábola. O que Joséfo vai nos falar sobre isso? Flávio Joséfos, Guerra dos Judeus, livro 5, 270 a 272, ou Guerra dos Judeus, livro 5, 6, 3. O que é que Joséfo vem falar? Francis, professor Alessandro, preste atenção. Ora, as pedras que foram lançadas pesavam 1 talento. Olha a pedra de 1 talento lá de Apocalipse. E foram carregadas por 2 estádios e mais. Olhe bem, o golpe que elas davam não podia de modo algum ser suportado. O golpe que elas davam não podia de modo algum ser suportado. Olha o que é que Jesus falou aqui, ó. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, Flávio Joséfo vem falar que os romanos estavam lançando pedras sobre o muro de Jerusalém. Então havia as catapultas, havia as máquinas que lançavam essas pedras e não sobrava nada. Vocês estão entendendo o que é isso? E não sobrava nada. Vamos lá. Olha aí, ó. Quanto aos judeus, a princípio observavam a chegada da pedra, pois ela era de cor branca e, portanto, não só podia ser percebida pelo grande barulho que fazia, mas também podia ser vista antes de chegar por seu brilho. Pessoal, o que José está contando aqui é que na Guerra de 70, os judeus estavam protegidos lá no muro. E os romanos tentando entrar. E aí eles tinham uma catapulta, uma máquina, um engenho, que lançava pedras, e tinha uma pedra que era branca. Ela brilhava muito. Ela tinha um brilho diferente. Vocês não acham muito adjetivo para uma pedra, não? Quanto aos judeus, a princípio, observavam a chegada da pedra, pois ela era de cor branca e, portanto, não só podia ser percebida pelo grande barulho que fazia, mas também podia ser vista antes de chegar, por seu brilho. Então, meu amigo, essa narrativa aqui, ela não está solta. Não, essa narrativa não está solta. Joséfo quer nos transmitir alguma mensagem com essa pedra. Que mensagem Joséfo quer nos transmitir com essa pedra? Prestem atenção agora. Quando os judeus viam a pedra branca aparecer, eles faziam algo e falavam algo. O que eles faziam ou o que eles falavam? Vamos ver? A pedra está vindo, a pedra branca, brilhando. O que é que os judeus falavam? Olha aí, ó. Joséfo está narrando isso aí. Quem tirou essa foto, o professor Alessandro? Antônio Abrantes, quem tirou essa foto aí? Quem estava lá com essa foto em alta resolução? Não é possível uma coisa dessa. Quem tirou essa foto? Vamos ouvir agora o que o judeu falava quando essa pedra branca, brilhante, se aproximava. Vamos lá. Portanto, os vigias que estavam sentados nas torres os avisaram quando a locomotiva foi solta
e a pedra saiu dela, e gritaram em voz alta em sua própria língua: O filho vem! O filho vem! Não é possível! O filho vem! É isso que o judeu fala. Olha o que José está falando. Vou colocar aqui novamente. Não é possível uma coisa dessa. O filho vem! De onde é que Joséfo está se inspirando? Em que Joséfo está se inspirando para escrever uma coisa dessa? Scania, isso aí é um erro de tradução. Não tem evidência, meu filho. Não tem, não, porque a palavra filho e a palavra pedra se parecem. José, não tem nada, não tem evidência, só são elucubrações para se explicar o que está acontecendo. Por que que Joséfo faz a associação entre uma pedra que vai esmagar tudo e o filho que está vindo como uma pedra. Exatamente igual à parábola dos vinhateiros. A pedra e o filho são colocados juntos no mesmo diapasão. Um elemento só é a pedra, um elemento só é o filho. Da mesma forma como está nessa parábola, nessa perícope, em que Jesus é a pedra e Jesus é o filho. Não é possível uma coisa dessa. Não, 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 não. Isto é a multiversal flaviana. Então, Joséfo, ele uniu duas coisas. Ele uniu a pedra, ele uniu o filho. Tanto a pedra quanto o filho estão na perícope dos vinhateiros homicidas. Tá certo. Tanto Joséfo quanto os evangelistas estão falando da guerra. Qual foi a pergunta que motivou esta perícope, esta narrativa, esta parábola? Jesus, ao falar desta parábola dos vinhateiros homicidas, estava respondendo a que pergunta? Exatamente, aqui, o Francis respondeu. Com que autoridade? Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, e o questionaram: com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Então, os judeus queriam saber com que autoridade Jesus estava fazendo aquelas coisas. É ou não é verdade aqui? Com que autoridade, Jesus? Quem está por trás de você? Me fale aí. O que significa essa palavra autoridade? Exousia. Exousia. O que significa essa palavra, Scania? Essa palavra significa poder de escolher. Temos aqui o Strong, é um dicionário rápido, só para a gente ter uma noção. Poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Licença, poder físico e mental. Muito bem. Poder da autoridade, influência. E do direito, privilégio. E agora preste atenção aqui nesse significado, ó. Poder de reger ou governar. O poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. A, universalmente. B, especificamente. Olha aí. Então aqui temos no A, aqui, autoridade sobre a humanidade. Poder de decisões judiciais. Autoridade de administrar os afazeres domésticos. Olha aqui o C, metonimicamente. Jurisdição. No 2, o primeiro, governador, magistrado humano. No outro, principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, potestades espirituais. Sinal de autoridade do marido sobre a esposa, sinal de autoridade real, coroa. Ou seja, o que os judeus querem saber é o seguinte: qual é a força, qual é o poder que está sobre Jesus, sobre você, Jesus? Qual é o poder?
Aí Jesus para, diz que não vai responder e conta a parábola respondendo. Mas aí qual é o poder que ele revela? É o poder de quem? Que Jesus está falando que vem destruir, que vem queimar, que vem executar o juízo, que vem acabar com tudo, que vem queimar tudo, botar fogo em tudo. O poder de Roma. O que Jesus está querendo dizer, respondendo ali, é o seguinte: essa sua pergunta eu vou lhe responder de forma parabólica. E nesta parábola eu vou te informar quem é o poder que eu represento. O poder que eu represento é o poder dos Flavianos. Porque o autor dessa literatura, que me criou, está a serviço dos Flavianos. E aí Jesus conta uma parábola exaltando o imperador, que em 70 entra em Jerusalém e, infelizmente, comete a queima da cidade e a morte daquelas pessoas. Quem está por detrás de Jesus? Qual é o poder, a exousia que está por detrás de Jesus? Qual foi o poder apresentado na parábola? Foi o poder dos judeus ou foi o poder dos romanos? Qual foi o poder que destruiu? É claro que foi o poder dos romanos. Qual poder está por trás do personagem Jesus? Olhe Jesus respondendo. Quem tirou essa foto, Francis? Quem tirou essa foto? Jesus olhando para o arco de Tito, sob um céu com relâmpagos, em plena capital do império. Está aí a resposta à pergunta exordial. Qual poder está por trás do personagem Jesus? O poder de Roma. É Jesus sendo abraçado pelo legionário. Que coisa, que coisa, que coisa. Dois personagens. Quem são esses dois personagens aí? Esta foto, quem tirou essa foto? Quem tirou essa foto? Francis, não é possível. Quem tirou esta foto? Isto é a Multiversal Flaviana. A resposta a esta pergunta inicial, ela é dada mostrando que o poder que está sendo evidenciado por Jesus é o poder da destruição romana. É por isso que se responde a esta pergunta desta forma. A Roma que Jesus representa. A Roma que Jesus representa é a Roma dos Flavianos. A Roma que Jesus representa é o governo que inicia a década de 70 com uma nova proposta de gestão, com um novo governo, trabalhando pesadamente com propaganda e fazendo dos evangelhos o seu maior vetor. Isso é o que pensamos com os conhecimentos que temos disponíveis até o presente momento, sob censura e salvo melhor juízo. Um abraço a todos. Muito obrigado. Vamos tomar um café ali. Tchau. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.